Cumprimento a todos com a paz do Senhor, e aqui a missionária Fátima Burejo, diretamente aqui do templo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, o campo da UTI espiritual em Recife, Pernambuco, que é uma unidade de uma terapia intensiva para a tua alma. Aqui você encontra repouso para a tua alma, palavras de encorajamento, palavras que te deixarão para cima, que te farão olhar para cima. Não é, eu digo assim, não é autoajuda, é ajuda do alto. E essa ajuda do alto a gente só encontra em Deus. E a gente fala nesta noite aqui o Salmo 144. Salmos, livro de Salmos, o Salmo 144, versículo 1. O que é que diz esse salmo? Diz assim: bendito seja o Senhor, minha rocha, que ensina as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Aleluia! Ainda hoje eu escutei uma pregação e dizia assim: estamos em guerra, não é? A guerra espiritual que nos assola, a guerra, eu digo assim, dos poderes, a guerra que nos entristece, a guerra dos homens, a guerra que já estava premeditada, já estava ali prevista na Bíblia Sagrada. Olha, eu digo muitas vezes, as pessoas riem, eu digo, eu não preciso ver muitos jornais não, nem ler muitas revistas informativas não, basta eu ler acerca do final dos tempos na Bíblia, e eu vejo se cumprindo efetivamente, eficazmente, exatamente o que a Bíblia dispõe. No final dos tempos, os homens serão amantes de si mesmos, ou seja, os homens serão avarentos, egoístas, caluniadores, eles serão irreverentes aos pais, sogra contra nora, nora contra sogra. Os inimigos dos homens serão, às vezes, os próprios membros da sua casa. É triste, mas é a realidade. E a Bíblia, a palavra do Senhor, já nos alertava, já nos alerta acerca disto. Não é? Então não dá para a gente fazer vista grossa. Quem segue as Sagradas Escrituras, quem medita na palavra do Senhor, sabe o que a missionária Fátima está dizendo, tá? Estamos, eu digo assim, categoricamente nos últimos dias. Nós cantamos aqui com muita ênfase: o Rei está voltando. Jesus está voltando. Se você ver lá em João, no capítulo 14, o livro de João, no Novo Testamento, ele diz, olha, eu vou subir. Jesus foi assunto ao céu, ou seja, ele subiu. Ele disse, eu vou preparar moradas para vocês, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ele foi preparar lugar para levar os seus. Ele foi preparar lugar para levar o povo seu. Ele foi preparar morada para cada um de nós, aqueles que estão no centro da vontade dele, aqueles que estão fazendo a vontade dele. Aí você pode dizer, e é fácil? Não é. Ele mesmo disse, no mundo vocês terão aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. E ele diz também, olha, odiados de todos, vocês serão por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, é esse que será salvo. Quando nós perseveramos até o fim, quando nós confiamos, quando nós temos aquela intimidade, aquela sintonia com Deus, nós sabemos que a tudo Deus está ali assistindo, e muitas vezes
avaliando como nós vamos nos comportar em determinadas circunstâncias. Tá? Então, nesse momento desta reflexão, diz: bendito seja o Senhor, a minha rocha. Sabe o que é uma rocha? A rocha é uma pedra. Já tentou mastigar uma rocha? Já tentou? Eu me recordo na minha infância, eu tive um problema dental sério, que eu mastiguei o feijão. A moça que trabalhava lá em casa, ela não catou o feijão. E tinha uma pedra dentro do feijão, e eu mastiguei a pedra e quebrou um dente meu. Mas eu chorava, porque quebrou um pedaço grande, era uma pedra grande, tal. E eu chorava, eu sofria, eu dramatizava, tá? Mas foi horrível, a experiência terrível. E aquilo me fez, mesmo na idade adulta, ou mesmo criança, quando eu gostava de escolher. Aqui no Nordeste a gente chama escolher feijão. Quando eu ia escolher o feijão, que é catar o feijão, tirar ali os resíduos, tá? Quando eu ia catar o feijão, escolher o feijão, eu já tinha aquele cuidado de retirar todos os resíduos, principalmente as pedras, porque eu sabia o que aquelas pedras poderiam me proporcionar. Então, o Senhor é a nossa rocha. Só que Ele é a rocha protetora. Ele é a rocha que está para cuidar de mim e de você. Ele está para tornar a nossa vida mais amável, a nossa vida menos densa, menos hostil, menos inquieta. O Senhor é a minha rocha, que ensina as minhas mãos. Ele ensina as minhas mãos para a peleja. Irmãos, você não tem ideia quantas vezes no decorrer de uma semana, tá? O cristão genuíno, ele para conversar com Deus. E tem momento, pelo menos comigo, que eu sento assim um local adequado na cama, tem um local certo, eu só sento ali. E eu digo assim: Senhor, senta aqui, que eu quero conversar contigo. Por favor, Senhor, senta aqui ao meu lado, que eu não estou suportando mais essa situação. Senta aqui e me escuta. Irmãos, e um ar, uma atmosfera, algo sobrenatural começa a acontecer dentro do meu quarto. Começa a acontecer e eu sinto verdadeiramente a presença de Deus ali, como um bom ouvidor, contemplando, escutando todas as minhas falhas, todas as minhas tristezas, todas as minhas angústias, todos os meus sonhos, todos os meus projetos, todas as minhas indignações, todos, eu digo assim, os mínimos detalhes. Tem um louvor que eu estou gostando muito de escutar ultimamente, e ele fala que o Senhor cuida de nós, detalhe por detalhe. No mínimo detalhe, o Senhor cuida de nós. Mas é do próprio homem. A Bíblia também relata isto, que é do próprio homem se inquietar. É do próprio homem ali, ele ter, é inerente mesmo, faz parte do caráter do homem. Quando Deus criou a gente, principalmente a mulher, que a gente, emoção, né? Então, para a gente ter razão, para a gente fazer uso da razão, a gente tem que treinar. Eu uso uma técnica para fazer o uso da razão, porque a emoção, ela quer sempre prevalecer. E a emoção deixa você, né, numa fria, né? Mas Deus nos fez assim. Então, aí coloca a gente, né, com o homem é 100% razão, ele é racional, o homem, o macho. A fêmea, ela é 100%, ela é emoção.
Mas tem alguns momentos, tá? Que nós temos que esquecer um pouco aquela emoção, porque se nós formos só emoção, nós podemos nos complicar. Então eu digo lá assim, tá bom, a emoção quer reinar, eu não vou deixar ela reinar, eu vou aqui apaziguar um pouco, tá? Eu vou aquietar um pouco a emoção e vou ali ser o mais racional possível. Então, a Bíblia fala que nós fomos feitos assim, não é? E um precisa do outro, um complementa o outro. Eu preciso muitas vezes ouvir um conselho, uma palavra que eu acho até meio dura, mas depois quando eu confronto com a minha emoção, eu digo, a razão dele, a razão do meu esposo é a que deve prevalecer. Ele está sendo racional enquanto eu estou sendo emotiva. E naquele momento você tem que usar, tem que ser o mais racional possível. Mas aí o lado emotivo é o lado de você ser mais carinhosa, de você amar mais as flores, de você amar mais o semelhante, de você ser mais ali mais dócil, de você saber. Até algumas profissões, você sabe que tem algumas profissões que elas são mais propensas para as meninas. Por exemplo, já imaginou os homens mexendo, trabalhando numa fábrica de cristais? Eles mexendo ali, aqui com toda aquela cautela, aquela coisa. Então, geralmente eles colocam, tá? E não é discurso sexista, não, fora disso, mas geralmente eles colocam essa profissão para as mulheres, que elas têm mais habilidade, pronto, é habilidade, e isso que o empresário procura, a habilidade. Só que essa tendência também tem mudado, né? Tem muitas pessoas, né, do sexo oposto que hoje estão também militando, né, em carreiras que outrora era 100%, né, feminina. Mas deixando isso para lá, que isso não vai nos levar a lugar nenhum, e nós respeitamos todas as decisões das pessoas. Eu achei lindo essa semana um advogado, ele foi fazer uma defesa no Superior Tribunal de Justiça, no STJ, e ele não é pai solo, não, ele era divorciado e era o dia dele passar com a criança, né? E ele foi com a criança fazer a defesa no STJ. E foi dada, a coisa interessante, e foi dada a preferência para ele, porque ele estava com a criancinha ali, foi dada a preferência para ele fazer logo a defesa dele, para ele cuidar dos interesses do menor, que era um bebê de colo. Aquele bebê acho que não tinha 3 anos. Coisa mais linda. Tanto o pai, aquela ação maravilhosa, quanto a criancinha que estava ali dentro do STJ. O pai ia fazer uma defesa, um advogado, com o bebê no braço, fazendo a defesa. Então, assim, eu achei lindo, a coisa mais perfeita do mundo. E esta é a nova tendência, tá? Esta é a nova tendência. As mulheres indo para Marte, as mulheres aí fazendo as suas viagens para a Lua, as mulheres pilotando. Acho maravilhoso, fantástico. Eu acho lindo, tá? Eu acho lindo. Mas, assim, o Senhor que ensina as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Ele diz o que é que nós podemos fazer com esses dedinhos. Ele ali nos ensina, né? O que podemos fazer com esses dedinhos, né? Os dedos são capazes de muitas coisas. Às vezes eu estou escrevendo, ou estou escrevendo algum artigo, uma crônica, uma poesia, um poema. Tem várias facetas, várias nuances, né? Não basta passar aqui pelo mundo anonimamente, não. Você tem que deixar um legado, tem que deixar alguma coisa, dizer, ela escrevia poesia, poema, ela fazia
tal, tudo isso, alguém um dia vai ler, algum dia vai lembrar, vai ficar marcado, é a nossa marca, né? É o nosso cheiro, o nosso bom cheiro de Cristo. Alguém vai lembrar, parecia que ela sempre era apaixonada, e ela tinha uns negócios, eu gosto disso, isso faz parte, gente, a poesia, isso é maravilhoso, tá? Então assim, e agora cuidado do dedinho com o que tecla, cuidado do dedinho com o que toca, cuidado do dedinho com o que faz, não é? Então unja as suas mãos, unja os seus pés, cuidado do pezinho onde você está indo, não é? Você acha que todo local comporta? Que nós podemos estar em todo local? Não. Ainda hoje eu estava meditando, é um livro do Maxwell, e ele dizia, um pensamento bem antigo, que todo mundo fala, se eu nem ser cristão, diga-me com quem você anda que eu vou dizer quem você é. E é a coisa mais certa, tá? E nós somos um misto das 5 pessoas que nós convivemos por mais tempo. Nós somos um misto. Nós vamos pegando algumas manhas, né? Algumas práticas das pessoas que nós convivemos. Mas nós nos relacionamos mais. Nós somos um misto daquelas 5 pessoas mais aproximadas, mais achegadas. Aí ele diz, cuidado com quem você anda. Diga-me com quem você anda, que efetivamente eu vou dizer quem você é. Então assim, a gente tem que estar sempre lembrando disso, tá? Então, já se vão 16 minutos, não é? Falar de Jesus eu falo 16, mais 16, mais 16, mais 16, né? Mais 32, tá? Falar de Jesus é muito bom, tá? Então, assim, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê graça, que o Senhor guarde teus pés, guarde tuas mãos, que o Senhor guarde o teu pensar, guarde o teu repousar, guarde a tua família, guarde a minha família, guarde meus filhos, meu neto, cuide da minha família, me dê direção, me dê ousadia, destemor, tá? Me dê estratégia celestial e te dê também estratégia terrena e celestial, que a gente consiga fechar a boca do inimigo, porque você sabe que nós temos um arqui-inimigo todo dia pelejando para nos abater. Escutei ainda hoje também um pastor alertar, e ali Deus falava poderosamente comigo, não é? Aí dizia assim, o pastor dizia assim, você acha que o inimigo, ele vai estar ali no meio das barradas, no meio das coisas, ele vai estar o quê? Ele vai estar no meio das igrejas querendo destruir os cristãos. Ele vai estar no meio da igreja, porque ele tem fúria de quem é cristão, ele tem fúria de quem é crente. Ele vai estar ali para nos destruir, para tentar, porque a função dele é tentador, para tentar nos destruir, tentar destruir o nosso lar, tentar destruir os nossos sonhos, os nossos anseios, mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O Senhor é maior. Então fica aqui a nossa orientação de hoje. Deus te abençoe. Vou deixar mais uma vez aqui o Pix da igreja Assembleia de Deus do campo da UTI espiritual. Vou deixar na descrição. É o DDD 81, vai ficar assim, 81984740889, Joceles Aurênio, tá? Então, mande, irmãos, mande uma oferta para a igreja, ajude esta obra missionária, ajude a casa do Senhor. A obra aqui eu digo assim, suportada pela missionária que sou eu e meu esposo, que somos pessoas altamente simples. Mas eu vou te dizer, como eu preguei há pouco, você deve ver a outra pregação, vou deixar aqui embaixo no quadradinho, né? Eu vou deixar nas recomendações o vídeo em que eu falo, quando
às vezes encontramos alguma pessoa e diz assim, a igreja ainda chama igrejinha, porque era uma igreja, quando nós começamos, era uma igreja, era como se fosse só dava como se fosse um estacionamento de um carro, uma garagem de um carro pequeno. A igrejinha está aberta, eu digo, igrejinha não, uma igreja enorme agora, toda no porcelanato, toda climatizada. Deus abençoa o trabalho do seu povo, Deus nos dá graça. A igrejinha está aberta, não é igrejinha não, é uma igreja grande, é uma igreja maravilhosa, está aqui. Tá, 7 anos já vai para 10. Você que sumiu, você desapareceu, mas a obra do Senhor, você acha, na minha cabeça, você acha que Deus deixa o trabalho dele pela metade? Você acha que Deus não vai prover o sobrenatural para a manutenção da obra da casa dele? Se ele fizer isso, ele está indo, ele é mentiroso. Ele está indo contra a própria palavra dele. E a Bíblia diz, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, falaria a ele, prometeria a ele e não cumpriria? Ele diz assim, vocês façam prova de mim, sejam ofertantes, sejam dizimistas, façam prova de mim, se vocês ajudarem a obra e não cair sobre vós uma tremenda abastança para a manutenção da casa dele. Então eu digo assim, a obra por si só, ela se sustenta, porque Deus dá a situação para mim e para meu esposo. Ele faz a coisa efetivamente acontecer e nos dá a condição de manter a obra. Mas aí ela tem avançado, não é? E aí a gente faz um trabalho, não é, com várias crianças, e a gente oferece alimentações, tá? Depois do culto a gente faz tarefas, a gente coloca filmes gospel para eles assistirem, a gente chega um pouco mais cedo, às vezes faz o ensaio, entendeu? Então tem todo um aparato, tem todo um custo, tem o custo da energia elétrica, tem o custo da água, tem o custo do material, da manutenção do material de limpeza, tem, entendeu? Mas até aqui, eu estou dizendo, 7 anos, até aqui o Senhor nos ajudou, daqui a 3 fazem 10, e eu já como sou toda adiantada, eu digo, daqui a pouco a igreja faz 10 anos, você que sumiu, você não apareceu mais, mas a igreja está avançando, né? A obra não para, quem parou foi você, e a gente continuou, tá? E nós vamos continuar, até o dia que o Senhor vier buscar a sua igreja. Quando Ele vier buscar a sua igreja, aí sim, né? A gente vai deixar esse borrão ao léu, né? Fala que nós vamos deixar esse mundão, esse borrão ao léu. Subiremos, partiremos com o Senhor. Então ajuda a nossa igreja, faça tenha esse coração solidário, abra o bolso, abra a mão, estenda a mão, ajude a nossa congregação, seja um ombro amigo. Feito isso, aí você manda um zap para o pastor está aqui o comprovante, para a gente saber te identificar, para a gente gravar teu nome, para a gente orar por ti, a gente orar pela tua família, tá? Orar mais do que nós já oramos pela nação, nós oramos pela rua, pelo bairro, pelas praças, pelos os becos, pelos guetos, por vários locais, nós oramos pelo mundo, oramos pela paz em Israel, oramos pela nação, oramos, e sem fundo, aqui não tem fundo ideológico, político, não, ninguém é dono de um ornamento, não, de um símbolo nacional. Aqui a gente está falando de Deus, a gente está falando que a gente ora pela nação, como nós oramos por outras nações que estão em guerra neste momento. Mas a Bíblia diz que também no final dos tempos vem peste, vem fome, vem
vem guerras, e nós temos que, aí diz assim, oreis pela paz em Israel. A gente ora pela paz em Israel, não só em Israel, mas a paz pelo mundo todo, tá certo? Tá explicado aí, tá certo? A nossa crença, a nossa fé. Te esperamos, vindo em Recife, procure aqui a nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus, do campo da UTI espiritual. Vou deixar embaixo também já tem o telefone, que é o Zap do pastor, o Pix do pastor e o endereço da igreja. Compareça, tá? Venha celebrar Deus conosco, venha alegrar, venha cultuar ao Senhor, venha cultuar, venha entregar a sua vida ao Senhor, venha renovar a sua aliança com Deus. Deus te abençoe, eu te abençoo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.